Eu vou apresentar a terceira lei de Maxwell para vocês e vou usá-la, né? Já vou convergir da sua explicação física pura, tá? Para a, os pontos onde ela contribui conosco na mecatrônica. Então, eu vou fazer essa ponte entre a física pura e equipamentos mecatrônicos, né, cujo comportamento é influenciado pelo fenômeno descrito na terceira lei de Maxwell. Tá? Vai ser a minha estratégia aqui de ensino hoje. Era a última lei que faltava a gente estudar. Bom, essa lei de Maxwell se manifesta quando a gente toma aqui um conjunto de cargas elétricas presentes aqui num determinado corpo, tá? Digamos que a gente tenha concentrado essas cargas elétricas pela ação de uma fonte qualquer de tensão, tá? E a gente conectou o terminal positivo dessa fonte de tensão aqui a um corpo condutor que vai, então, né, possuir carga resultante positiva, e a gente conectou o terminal negativo dessa fonte aqui a uma outra estrutura condutora que está eletricamente isolada da primeira, tá? Nós vai ter um condutor qualquer aqui, tá? Fechado, então é um volume que está sendo encerrado ou fechado por uma superfície. Vou colocar aqui esse joguinho da Vera para dizer que, né, a gente está com a superfície curva aqui no espaço, tá? E é uma superfície fechada. A gente vai dar um nome para ela de S, tá? E a gente vai, nesse primeiro exemplo aqui, assumir que ela é condutora. É um material condutor, tá? Bom, entre a superfície condutora e o centro de cargas que está no seu interior, vai existir um material isolante, o ar, o vácuo, mica, poliéster, tá? Madeira, qualquer coisa que seja isolante, ok? Então não há contato elétrico desse centro de cargas positivas com a superfície condutora aqui externa, tá? Bom, e a gente vai observar aqui, eu não tenho setup experimental, daria até para fazer igual foi feito com as duas primeiras leis de Maxwell, um setup experimental para a gente mostrar, por exemplo, com um gerador de Van der Graaf e um alicate amperímetro que registrasse a corrente no osciloscópio, qual que é a carga elétrica que fluiu para cá. Mas se você integrar a corrente no tempo, você tem a carga, tá? E se a gente fizesse isso, a gente observaria que a carga positiva presente no centro dessa superfície condutora fechada é sempre igual à carga negativa. Desculpa, é isso mesmo, é a carga positiva no interior da superfície condutora, tá? É sempre igual à carga negativa que está na superfície, ok? Então, se você fizesse esse experimento aqui, você veria essa distribuição de cargas aqui no espaço. Então, a carga positiva
no centro aqui desse volume e a carga negativa de igual módulo presente aqui no final do volume, tá? Na superfície que encerra o volume. Então, o módulo das duas cargas seria o mesmo, tá? Como se houvesse uma continuidade dessas cargas, né? O que você tirou de carga negativa, por exemplo, aqui do centro, veio aqui para a borda, tá? Essa constatação é válida independente do formato dessa superfície S, tá? Você poderia ter essa superfície fechada em qualquer formato que você quisesse, que essa constatação aqui seria válida, tá? Outra observação é a seguinte: se você considerar aqui que o sinal dessa fonte de tensão varie, ok? Então, se essa tensão variar no tempo, né, sob alguma forma de onda qualquer, você vai observar que a carga elétrica varia da mesma forma. Então, qualquer fotografia que você batesse do sistema para congelar o tempo, né? Digamos assim, eu quero analisar esse fenômeno nesse instante de tempo aqui, né? E aí você bater uma fotografia do sistema nesse instante de tempo para observar aqui e observasse, né, nesse instante de tempo a carga e a tensão que está aplicada, tá? Você observaria entre essa carga e essa tensão uma relação constante, tá? Então, a sua habilidade de concentrar carga para cada volt de tensão, ela se manteria constante no sistema e esse parâmetro é chamado de capacitância. Uma característica desse sistema eletromagnético, né, que está medindo para você quantos coulomb de carga você consegue armazenar no sistema para cada 1 volt de tensão que você aplica entre os dois elementos condutores, tá? O corpo do centro e o corpo e a superfície da borda, ok? Bom, se você repetisse esse experimento, né, para outras superfícies fechadas maiores, o que você observaria? Né? Digamos aqui, a gente conectou a nossa fonte de tensão, tá, a um corpo condutor qualquer que se carregou positivamente e a gente, num primeiro momento, né, conectou o terminal negativo nessa superfície fechada e, num segundo momento, conectou esse terminal negativo aqui numa outra superfície fechada. Vendo que a gente tem uma chavinha aqui, ó, a gente possa então conectar esse mesmo terminal negativo em uma outra superfície fechada maior, tá? Com mais área. Aqui, ó. Tá? O que você observaria nesse experimento, né? Ainda assim,
valeria a relação de igualdade entre a carga positiva no interior do volume e a carga negativa presente na sua fronteira, no seu final, né? Só que para a superfície menor, vou chamar ela aqui de S1, vou chamar outra de S2. Para a superfície menor, a concentração de carga é muito maior do que no caso da superfície maior. Ó. Você tem mais área aqui para a distribuição de cargas. Ó. Ok? Então, considerando nos dois cenários que a gente tem o mesmo dielétrico, tá? O mesmo meio isolante entre as cargas que estão no centro, a positiva, e as cargas da borda, tá? A gente observaria o seguinte, ó, ainda assim preserva-se uma igualdade ou uma continuidade aqui das cargas, né? O que você tem de carga positiva no centro é o que você vai ter de carga negativa nas bordas, em S1 ou S2. Tanto faz, não tem diferença. Só que, se você tomar aqui uma determinada unidade de área, aqui na superfície pequenininha, você vai ver muito mais carga concentrada do que uma mesma unidade de área aqui na outra superfície, tá? Então a gente descreve, tá, essa concentração de cargas por um efeito de densidade, tá? Então, você teria, né, uma densidade de cargas na superfície 1 maior do que a densidade de carga elétrica na superfície 2, tá? Bom, então essa estrutura, né, esse capacitor que a gente criou aqui, ele, né, permitiria aqui uma maior concentração de carga se a gente reduzisse o espaço ou a dimensão aqui de uma das placas condutoras. Tá? Vamos guardar esse conceito aqui. Por enquanto a gente está vendo só alguns conceitos preliminares, tá? Para chegar na terceira lei de Maxwell e fazer a ponte dela para aplicações em mecatrônica. Tá? Bom, a gente comentou nos dois exemplos apresentados que esse equipamento, ou estes equipamentos apresentados, contém dois condutores e um isolante no meio. Tá? E fica uma pergunta bem natural, que é a seguinte: esses isolantes, eles têm sempre o mesmo desempenho? Tá? Qual que é o efeito que um material diferente promove sobre o sistema? Um isolante diferente do outro faz com que o comportamento seja qual? Tá? Então vamos fazer a análise dessa diferença aqui, né? Da, do efeito do isolante por si. Vou aplicar aqui essa tensão da fonte, tá, num centro de cargas positivas aqui, e da mesma forma, colocar o negativo dessa fonte conectado aqui a um condutor que encerra aqui um volume, tá, com um determinado meio dielétrico. E aqui a gente vai repetir o experimento, colocar essa fonte de tensão aqui, ó.
colocar uma superfície condutora e aplicar a mesma diferença de potencial que a gente aplicou no primeiro caso. Só que aqui a gente vai colocar entre os dois condutores, o que tem a carga positiva, e o externo, que é o cinza, que vai ter a carga negativa, um meio dielétrico 1, e aqui um material isolante ou dielétrico diferente. Vou chamar de meio dielétrico 2. Tá? Bom, o que acontece, pessoal, com o material isolante ou dielétrico? É a mesma coisa. Tá? Esses materiais, eles têm poucos elétrons livres na banda de condução. Tá? Então, a maior parte dos elétrons, né, tá da banda de valência para dentro, né, se aproximando do núcleo dos átomos, e com isso, eles não têm mobilidade. Então, você aplica um campo elétrico externo, tá? E os elétrons não conseguem sair da nuvem eletrônica daquele átomo e se deslocar na estrutura cristalina do material onde eles estão presentes, tá? Então, na hora que a gente promove uma ação dessa aqui, tá? E carrega, né, esses dois corpos, né, o corpo de fora, que é esse cinza com carga negativa, e o corpo de dentro com carga positiva, a gente promove uma separação cria centros de carga aqui nos átomos, tá? Então a gente separa os centros de carga, né? Então as cargas negativas ficam para dentro e as positivas para fora, tá? Então você vai ter esse comportamento aqui nos átomos. Só um minutinho, deixa eu fazer uma coisa. Tá, acho que aqui vai dar para ver. Então você vai ter esse comportamento aqui, ó, tá? Bom, essa separação dos centros de carga dos átomos vai criar um campo elétrico resultante por esse efeito de polarização, tá? Um campo elétrico, né, ele é definido como a força feita sobre cada coulomb de carga em um dado ponto, considerando que esse coulomb de carga seja positivo, tá? Então, em qualquer pontinho desse do espaço aqui, ó, no meio de elétrico entre os dois condutores, tá? Se você desenhar aqui o campo elétrico, né, decorrente aqui da separação da carga positiva do centro para a carga negativa da borda, você vai ter um campo elétrico assim, ó, o campo elétrico da nossa fonte de cargas, tá? Porque qualquer carga positiva colocada aqui, ela seria repelida pelas cargas do centro para fora e atraídas pelas cargas negativas de fora, tá? Então, seguramente seria um campo elétrico para cá. Só que, com o efeito de polarização, o que vai acontecer aqui, pessoal? Você vai separar os centros de carga aqui dos átomos, tá? E você vai promover um efeito de cancelamento entre centros de cargas vizinhos, tá? Onde então você vai observar aqui, ó, que próximo ao final da superfície, próximo ao final do volume, tá? Você tem uma concentração de cargas positivas na borda e próximo aqui do núcleo você tem uma concentração de cargas negativas, tá? Então vai ser desenvolvido um campo elétrico para cá, ó, que é um campo elétrico de polarização, tá? Contrário ao campo elétrico causado pelas fontes de carga.
que era esse aqui, ó, tá? Bom, como existe uma fonte impondo tensão, ou impondo uma diferença de potencial daqui para cá, tá? O que tem que acontecer? O campo elétrico resultante em cada ponto não pode mudar, né? Porque o que é a tensão entre dois pontos? É a integral de caminho do campo elétrico, tá? Então, se tem uma fonte impondo tensão constante e o caminho é o mesmo, o campo elétrico resultante, que vai ser dado ali pela soma do campo elétrico das fontes de carga, a positiva, que é a preta, com a negativa, que é a verdinha da borda, menos o campo elétrico de polarização, que é o campo elétrico do meio isolante. Tá? Então, esse EF é o campo elétrico da nossa fonte de cargas, tá? É o campo elétrico dos condutores, e o EP, que é o campo elétrico de polarização, é o campo elétrico devido ao isolante. Tá? Então, essa superposição dos dois campos tem que dar um valor constante de campo elétrico, ou tem que levar aqui a um campo elétrico total resultante que mantenha a tensão imposta pela fonte. Tá? Então, qual que vai ser o efeito disso? Né? Se você soma os dois, ó, então aqui, você vai pegar o EF. Se você subtrai do EP, você vai ver um campo resultante pequeno. Tá? O que vai ter que acontecer, então, para aumentar o campo elétrico total ali dentro, de tal forma que a tensão da fonte se mantenha presente entre o condutor do centro e o condutor da borda, tá? A gente vai ter que aumentar o campo elétrico devido às cargas. De tal forma que, né, na hora que ele for subtraído do campo elétrico de polarização, você tem um campo elétrico resultante adequado para se ter uma tensão constante. Tá? Para conseguir isso, o que vai ter que acontecer então? Né? Vai ter que aparecer carga elétrica aqui nos dois condutores conectados à fonte de tensão, que é o que a gente já tinha mostrado. Né? Agora, olhando aqui no meio dielétrico de baixo, o mesmo fenômeno pode acontecer, vai acontecer, é a mesma coisa do mesmo jeito. Só que esse material aqui, por premissa de análise, a gente assumiu que era um material isolante diferente. E a gente vai complementar essa premissa dizendo o seguinte: ele é diferente e ele tem uma capacidade de polarização muito maior. Então a gente vai conseguir separar com mais nitidez, vou colocar assim, né, os centros de carga dos átomos, e mais átomos vão se orientar na direção do campo externo aplicado. Tá? Então você vai observar aqui no segundo material. Deixa eu só criar mais espaço aqui para eu deixar o efeito bem destacado mesmo. Então a gente vai fazer aqui no segundo material né, uma separação de cargas muito destacada, tá? Colocando que essa, não estou especificando ainda se é vidro, se é mica, se é areia, se é isopor, polietileno, nada. É só um isolante, tá? E que tem a capacidade de se polarizar mais intensamente do que o de cima, tá? Então você vai observar aqui um exército de átomos, tá? Com polarização dessa maneira, tá? Com a separação dos seus centros de carga, né? Os livros de física até falam isso. A nuvem eletrônica, né, ela tende a ir para um lado e o núcleo do átomo ficar do outro. Tá? Então se separa o centro de carga espacialmente mesmo, quando um campo elétrico externo é aplicado.
tá? No nosso caso, o que está acontecendo aqui? Você tem as cargas positivas no centro, as cargas negativas na borda, né? Então, no centro e na borda você tem esses dois elementos. Você cria um campo elétrico, então, que esse é F, que a gente falou aqui, pelo o efeito das fontes de carga, tá? E aí, os átomos do isolante, do dielétrico, têm os seus centros de carga separados espacialmente. Então, se esse material aqui promover, né, uma separação mais intensa dos centros de carga, com maior alinhamento dos átomos separados ao campo externo, o que vai acontecer aqui? O campo de polarização, que é o campo observado dentro do dielétrico, vai ser muito maior do que no primeiro caso. Tá? Eu estou colocando ele nesse sentido porque o efeito dessas cargas aqui no centro, ó, vão se cancelando aproximadamente até sobrar essa carga positiva da borda com essa carga negativa do centro aqui, ó, tá? Então você vai ter qualquer carga positiva colocada nesse ponto, ela vai sofrer uma força, né, apontando para o centro aqui da estrutura. Por isso que eu desenhei o campo elétrico EP dessa maneira, tá? Só que, né, na hora que acontecer esse fenômeno, vai vir a fonte de tensão, né, ela vai impor tensão aos terminais, aqui, ó, a esse e a esse, tá? E para que essa tensão efetivamente apareça, né, entre o condutor do centro e o condutor da borda, tá? O campo elétrico resultante da ação de todo mundo ali vai ter que atingir um determinado patamar. Como o campo elétrico de polarização tende aqui a reduzir o valor resultante, o que vai ter que acontecer com o campo elétrico imposto pelas fontes de carga? Vai ter que crescer, mas crescer muito, tá? Para compensar o campo elétrico de polarização gigante que apareceu aqui, ó. Ok? Então, nesse cenário, como que a gente vai conseguir ter um campo elétrico causado pelas fontes de carga grande? Muita carga. Então, esse primeiro condutor do centro aqui vai ter que entupir de carga e, consequentemente, o condutor da borda também. A mesma carga que aparecia no centro sempre aparece na borda. Então, isso vai ser o efeito aqui da presença da presença de meios isolantes diferentes, tá? Na sua propriedade macroscópica da matéria, né? Que é a sua característica isolante, a gente vai conseguir níveis de polarização diferentes, tá? Então, se essas superfícies, inclusive, forem iguais, tá? O desenho aqui não está em escala, mas vamos assumir aqui que essas duas superfícies cinzas são iguais, tá? Então, para essas duas superfícies iguais, com meios dielétricos diferentes, uma tem um meio dielétrico 1, a outra tem um meio dielétrico 2, tá? Então, para duas superfícies iguais, com meios dielétricos diferentes, a gente vai ter uma densidade, usando aquele conceito que a gente falou lá em cima, né? Você vai ter uma densidade de carga elétrica aqui, o número de Coulomb por metro quadrado aqui, ó, é muito maior do que o daqui, tá? Então, a gente, né, vamos escrever nisso aqui, ó, a densidade de carga elétrica, né? No segundo cenário, vou colocar aqui para o meio dielétrico 2, tá? É maior do que a densidade de carga elétrica que você vai ter por meio dielétrico 1, tá? Mesmo embora você tenha o mesmo campo elétrico resultante em cada pontinho desse do espaço aqui, ó.
na superfície condutora externa, tá? Então, o mesmo campo elétrico precisa ser, né, porque isso foi imposto pela fonte de tensão, só que você vai concentrar muito mais carga elétrica, tá? A gente está até então diferenciando um projeto de dois capacitores, né? Aqui a gente está com os mesmos condutores, porém dielétricos diferentes, tá? Então, existe uma propriedade do material dielétrico chamada de permissividade dielétrica que modela esse efeito de polarização do material, tá? Então, a gente vai descrever, né, essa capacidade de ter mais átomos alinhados ao campo externo ou menos átomos por essa propriedade, igualzinho a gente fazia com a permeabilidade magnética em materiais magnéticos, tá? E aí a gente vai descrever a resposta do material, né, como sendo a capacidade dele de armazenar carga elétrica por metro quadrado em função da permissividade dielétrica e da ação da fonte de campo, tá? Então essa é a forma que a gente modela a resposta de um meio qualquer perturbado por campo elétrico, tá? Então esses sinais, vou escrever o nome deles aqui, sinais e parâmetros, né? Essa aqui é a permissividade dielétrica, que mede aquele grau de polarização, a capacidade, né, de se orientar ao campo externo. Esse outro parâmetro aqui é a densidade de fluxo elétrico, densidade de fluxo de carga elétrica, tá? E esse outro aqui é o campo elétrico, ok? Se a gente pegar, pessoal, a densidade de carga elétrica, ou a densidade de fluxo elétrico aqui, tá? E integrar no espaço, tá? Por aquela superfície fechada cinza, que é a nossa superfície condutora, então, se eu pegar o D, que é a densidade de fluxo elétrico, ele mede para nós quantos coulombs de carga foram colocados ali por metro quadrado da superfície, tá? Se eu multiplicar pelo tamanho da superfície, tá? ds metros quadrados, eu vou ter a carga elétrica presente naquele pedacinho de superfície, tá? Se eu somo isso então por toda a superfície que é fechada, qual que é o resultado? É a carga elétrica total que está ali na superfície externa, que sempre vai ser a mesma que a carga elétrica total da superfície interna, independente do formato da superfície fechada, tá? Bom, esse fenômeno aqui ele foi analisado, né, considerando que existiria essas superfícies prateadas aqui, condutoras, para existiriam tais superfícies e conectadas a uma fonte de tensão, né, que funcionasse como suprimento de carga elétrica, né, para colocar a carga elétrica à vontade ali, tá? Vão existir cenários, né, que nós não teremos a fonte de tensão, tá? E você não tem um meio condutor prateado, você está no espaço com um dielétrico qualquer, ok? Então a gente, e aí você vai sim ter campo elétrico, você teria aqui só uma carga positiva, tá? Qualquer ou negativa, um centro de cargas numa geometria qualquer, e você vai ter o campo elétrico que esse centro de cargas produz, e o meio isolante está aqui.
também, tá? Então, você vai ter a polarização dos dielétricos. Então, você também observará campo elétrico de polarização, tá? Então, o que que acontece? Nesses cenários, tá, também é de interesse que a gente consiga relacionar o efeito de uma fonte de campo com a perturbação que ela produz no espaço, tá? E a gente usa, né, desse cenário aqui extrapolado para o próximo, da seguinte maneira, ó, se eu tivesse hipoteticamente um elemento condutor aqui, tá? Qual seria, e ligasse ele a uma fonte de tensão, qual seria a densidade de carga elétrica que eu colocaria nesse pontinho, tá? E aí a gente modela, tá, um vetor, né, um sinal físico chamado de densidade de fluxo elétrico, tá? Que nos diz, né, qual que seria a concentração de carga elétrica ali em função do meio e em função do campo elétrico presente naquele ponto, tá? E esse sinal ele tem uma característica vetorial, né? Ele acompanha ou ele é paralelo aqui ao campo elétrico, tá? E ele então viabiliza a redação da terceira lei de Maxwell. A terceira lei de Maxwell, então, ela vai nascer como uma adaptação dessa formulação aqui para um cenário generalista, que você tenha ou não esse setup experimental que a gente mostrou aqui, ó, com um condutor, que é esse cinza, e uma fonte de tensão alimentando o sistema, tá? Então, extrapolando para outro cenário, você pode dizer o seguinte, ó, que uma superfície qualquer, fechada, se você fizer a integração da densidade de fluxo, que te diz quantos coulombs por metro quadrado você teria em um ponto qualquer, caso tivesse uma superfície condutora ali. Se você integrar isso aqui, você vai obter a carga elétrica presente no interior da superfície, tá? E agora, nesse formato, não necessariamente nós temos aqui uma superfície condutora no espaço. São pontos aqui no espaço, tá? Que vão ser perturbados pela nossa fonte de campo. Ela cria campo elétrico e, de acordo com o meio isolante que está sendo perturbado, a gente vai ter uma resposta que vai ser uma dada densidade, um vetor D, que é uma densidade de fluxo elétrico. Esse sim já remete, né? Ou seja, se eu tivesse como colocar carga elétrica nesse ponto do espaço, qual seria a quantidade de coulomb que eu colocaria por metro quadrado? Tá? Então, essa é a forma que a gente tem de modelar a resposta de meios isolantes distintos. Tá? Então, nesse exemplo aqui de cima, né? A densidade de fluxo elétrico para esse meio, aqui vai até o Dzinho que a gente fez aqui, é muito maior do que a do meio de cima. Tem mais capacidade de concentrar carga ali naquela região do espaço, tá? Isso então também vai orientar sobre o projeto de sistemas isolantes, né? Caso você queira, né, muita concentração de carga ou pouca, tá certo? Bom,
Essa aqui é a terceira lei de Maxwell, como eu comentei, né, agora há pouco. Vou só grafar aqui para ficar registrado, depois vocês poderem olhar no material. E, bom, eu queria continuar essas explorações com vocês aqui, para a gente conseguir migrar desse setup que está aqui que foi mostrado aqui nos exemplos iniciais para equipamentos da engenharia mecatrônica que usam máquinas elétricas. Tá? E a gente, né, aprender dessa terceira lei o que ela tem para nos ensinar no entendimento de sistemas mecatrônicos. Tá? Bom, então eu preparei uma sequência de passos aqui que eu queria apresentar para a gente conseguir chegar lá. Tá? Bom, se a gente continuasse com aquele setup ali de cima, tá? Então eu tenho um condutor qualquer aqui que eu vou conseguir impor, né, um conjunto de cargas positivas, tá? E vou colocar esse condutor aqui no centro de um círculo, tá? E vou dividir esse círculo aqui, moçada, de tal forma que a primeira metade dele, a metade esquerda aqui, tenha um material dielétrico. Eu vou falar que é um material... A partir de agora, a gente vai caracterizar dielétricos pelo seu epsilon, a sua permissividade. Então, toda hora que eu quiser fazer um desenho para diferenciar um material do outro, eu vou fazer um epsilon diferente. Tá? Só ver uma coisa aqui. Esse negócio aqui é bom para fazer círculo, hein? Melhor do que eu. Vamos usar aqui, peraí. Ok. Então aqui, ó, continuando o raciocínio, tá? Nós teremos os dois condutores, o do centro, que é conectado ao terminal positivo da fonte, o da borda, que é um outro condutor, tá? Um papel alumínio, um balão daqueles de papel alumínio, igual vende em parque de criança, né? Com personagens, só que a gente fez um círculo aqui. Aqui, ó, na primeira metade do círculo, a gente vai colocar um material de permissividade epsilon 1 e na segunda metade um material de permissividade dialética epsilon 2. Ou seja, dois isolantes distintos, né? Bom, eu vou considerar aqui o epsilon 2 muito maior do que o epsilon 1, tá? Então, a gente vai observar aqui, ó, uma polarização dos átomos do meio isolante muito mais intensa nesse material do que no outro. Tá? Lembrando, isso aqui que eu estou representando são as separações dos centros de carga dentro de cada átomo, ou seja, a nuvem eletrônica se deslocando, né, e ficando destacadamente separada, vou colocar assim, numa região do espaço distinta do núcleo, que é positivo. Tá? Então, o menos aqui é a nuvem eletrônica e o mais é o núcleo. Tá? Então, você vai ter esse efeito de polarização aqui muito mais intenso nesse material do que nesse outro aqui. Ó. Tá? Então, o que se espera disso? Né? Que a gente vá concentrar muito mais carga elétrica
aqui, ó. Mas muito mais, por quê? Para garantir, né, a manutenção de uma tensão constante entre o centro, a superfície condutora central e a superfície condutora periférica, que é a borda, tá? A gente vai ter um campo de polarização muito mais forte aqui, ó. E aí nós vamos ter que aumentar muito o campo devido às cargas, tá? Para que o campo resultante entre eles, da subtração dos dois, seja o mesmo aqui, em qualquer ponto aqui desse espaço, que esteja o mesmo raio de qualquer ponto aqui nesse outro lado. De tal forma que, se você fizer, você pegar uma carga positiva qualquer e passear com ela daqui até a borda, nesse dielétrico ou no outro, você meça a mesma tensão. Tem que medir porque a fonte está impondo a mesma tensão para todo mundo. Tá? O mesmo potencial elétrico na borda, né, em todos os pontos da borda, independente se eles estão faceando o meio dielétrico 1 ou 2. E é o mesmo potencial elétrico em todos os pontos do centro. Tá? Esse potencial elétrico vai ser dado pela integral de caminho, né, aqui do centro até a borda, do campo elétrico resultante escalar com o caminho. Essa é a definição de diferença de potencial. Então, nós vamos ter que ter o mesmo campo elétrico em pontos equidistantes ali do centro. Para isso, então, né, a parte da estrutura aqui, né, que é o que está próxima ao segundo dielétrico, ela vai ter que ter uma carga elétrica na sua superfície muito, muito, muito maior. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se a diferença, né, ou sendo essa diferença de permissividade brutal, tá? E se a gente quiser construir um sistema para armazenamento de carga, nem precisaria usar isso aqui não, ó, tá? E nem precisaria usar essa quantidade de condutor aqui para montar essa superfície fechada. Poderia chegar e fazer isso aqui, ó. Pegar aqui só metade da superfície condutora externa, tá? Lembrando, né, condutor externo, condutor interno e isolante entre eles. E aqui, pessoal, a gente podia simplesmente, tá, sumir com o condutor, ok? Vou deixar ele marcado aqui, ó, só para a gente lembrar da superfície fechada que a gente usa na terceira lei. Você pode sumir com ele aqui, ó, tá? Uma vez que basicamente toda a carga fica do lado de cá. Caso a gente quisesse fazer esse sisteminha, né, esse capacitor para acumular carga elétrica para gente, né, para a gente armazenar energia aqui, né, no formato elétrico, tá? A gente seria feliz se a gente deixasse o sistema montado só com a sua segunda metade, ok? Bom, ainda assim valeria do mesmo jeito. A carga que a gente veria no centro da superfície, que é essa carga positiva, é igual em módulo à carga negativa da borda, que é essa carga verdinha que a gente tem aqui na borda. Ok?
Bom, então já que, inclusive, a gente não concentra carga elétrica nenhuma para cá, para que ter esse isolante aqui? Tá? Vamos sumir com ele também. Tá? Então, uma próxima avanço disso aqui, a gente poderia ter só os dois condutores, né? O do centro e o da borda, e conseguir concentrar neles carga elétrica. Tá? Inclusive, né, para facilitar a montagem, a gente não poderíamos montar uma superfície aqui que tivesse só uma casquinha, não esse semicírculo inteiro, tá? Para ter um componente menor, de mais fácil montagem e que viabilizasse sistemas eletrônicos mais compactos, tá? Isso é muito bem-vindo, né? É só olhar aí, celulares, computadores, televisões fininhas, né? Todo mundo gosta de eletrônico pequenininho, então, né, miniaturizar essas coisas é algo bem-vindo, tá? Você poderia então pegar aqui, ó, repetir esse setup ali de cima, só que agora deixar só um pedacinho de material condutor. Então, essa aqui era a nossa superfície antiga. Opa. E a gente tirou tudo, não tem mais esse material aqui em volta do espaço. E a gente vai deixar só um pedacinho desse condutor, tá? Se a gente conectasse essa fonte, desculpa, esse condutor do centro ao terminal positivo de uma fonte, a gente ia alocar a ele carga elétrica positiva. Se a gente conectasse aqui o terminal negativo da fonte a essa outra a esse condutor que sobrou, né, a gente teria carga elétrica negativa nele, tá? Carga elétrica não some, então o que saiu daqui teve que vir para cá. Então ainda vale o que é preconizado na terceira lei de Maxwell, né? Que se a gente pegasse essa superfície fechada aqui, independente do formato dela, ou independente da constituição dela, ou seja, parte dela contém material isolante, que é essa parte aqui, e parte dela não contém, que é todo o resto, tá? Ainda assim vai valer para essa superfície fechada a terceira lei de Maxwell. Então o fluxo de carga elétrica para aquela superfície fechada vai ser igual à carga contida no interior da superfície, tá? Bom, eu vou preservar aqui o mesmo isolante aqui de cima, então nós vamos montar uma estruturinha aqui com um isolante, esse isolante vermelhinho entre os dois condutores, ok? É, e como exemplo também, né, de análise, vou pegar e aliás, eu vou manter esse isolante, destacando aqui o exemplo de análise, na metade da esfera. Então, isso aqui tudo vai ter o isolante Epson 2, tá?
Aí o lado de cá eu vou deixar com o vácuo ou com o ar. Eu não vou gastar material ali, vou deixar no vácuo, tá? Bom, o que vai acontecer, pessoal? Comparado com o cenário aqui de cima, né, o mesmo isolante, a mesma fonte de tensão, tá? Só que a área para distribuição de cargas está bem menorzinha aqui embaixo, tá? Então, o que a gente espera aqui? Que a concentração de carga elétrica seja bem maior, né? Quantos coulomb por metro quadrado você vai acumular ali, já que a área para concentração está menorzinha, tá? Então, a sua densidade de fluxo elétrico nesses pontos do espaço, tá? Que vai ser o que? A permissividade do meio vezes a fonte que o excitou, que é o campo elétrico ali, ela vai ser bem maior do que o D que você mediria aqui, ó, né? Aí você pode falar assim, poxa, mas é a mesma permissividade, por que que o D aqui, nesse ponto, chama de ponto de A, tá? D no ponto A e aqui eu chamar de ponto B. D no ponto B. Por que que o D no ponto A, né, a densidade de fluxo elétrico ali, estaria menor do que o D no ponto B, já que é o mesmo meio isolante aqui, ó. Está perturbado pela mesma fonte de cargas, que é essa aqui, tá? Bom, está menor porque aqui, ó, como você não tem condutor em torno do ponto A, você não tem as cargas negativas aqui, ó. Aqui você lotou de carga negativa, tá? E elas vão contribuir para o campo elétrico aqui ser bem maior do que aqui, ó. Tá? Então, por isso que para o mesmo Epson, né, no cenário de baixo, você tem um campo elétrico maior, você vai ter uma densidade de fluxo elétrico ali também bem maior. Tá? Então, campo elétrico maior é como se as linhas de campo tivessem quase que todas concentradas aqui, ó. Ok? Bom, dessa forma, então, pessoal, já que a gente consegue, né, da mesma maneira, concentrar o nosso acúmulo de cargas elétricas num material condutor bem menorzinho, tá? Não tem por que usar dielétrico fora dele, tá? A gente vai concentrar o dielétrico só aqui, ó, ok? Para não gastar à toa. Então a gente vai refinar esse sistema nosso aqui e colocar isolante só entre os dois condutores, tá? Então a nossa superfície fechada de análise continua presente, tá? Tá aqui. Tá? Aqui é uma superfície fechada hipotética, tá? Considera ela no espaço. Materialmente, ela só existe onde não está tracejado, onde eu vou fazer o desenho agora. Então, ela existe só aqui. E a gente vai colocar o nosso dielétrico só aqui, ó. Então, vão ser esses dois condutores, o do centro, que tem a carga positiva, o da borda, que vai ter a carga negativa, tá? E um meio isolante entre eles. Ainda assim, né,
vai valer a continuidade de cargas, ou seja, se tem carga negativa aqui, né, promovida por uma fonte, né, de tensão, né, significa o quê? Que esse excesso de cargas positivas foi criado pela remoção de cargas negativas que migraram para cá, tá? Então, em Coulomb, essas cargas são iguais, da mesma forma. E se você considerar a superfície fechada mostrada aqui, que a gente tem considerado em todas as análises, ó, a gente está fazendo aqui, ó, toda hora a gente está repetindo ela, ó, toda hora, tá vendo? A gente está só refinando, mas é a mesma superfície fechada analisada sucessivamente, tá? Então, se você tiver essa superfície fechada aqui e vasculhar nela, né, a densidade do fluxo elétrico vezes a área em cada ponto, você vai ver a carga total que está no seu interior, que no caso é essa carga positiva ali, tá? Como o meio condutor, né, que é o meio que contém as cargas, agora faz com que as mesmas se distribuam numa área bem menorzinha, né, a gente vai ter aqui uma densidade de fluxo elétrico bem elevada aqui, ó, tá? Maior do que a que a gente veria aqui, por exemplo, ó, que você tinha, né, uma superfície condutora bem maior, certo? Esse cenário aqui, ó. Você tinha onde espalhar mais as cargas, tá? Então a densidade delas, né, a densidade de concentração de cargas é menorzinha. Ok? Bom, nessa proposta aqui a gente tem a síntese de um capacitor, né? E a gente está vendo aqui o seguinte, que se a gente tiver dois condutores com um isolante entre eles e aplicar aos mesmos uma dada diferença de potencial, a gente vai interferir na carga presente no interior desses materiais, tá? E pode ser que essa interferência, essa presença de cargas não seja bem-vinda, tá? Pode ser que esses dois condutores aqui, ó, sejam partes constituintes de circuitos físicos distintos, tá? Apareceu a diferença de potencial, mas a gente não gostaria de ter ali uma carga presente pela interação entre eles, tá? Que é o que promove, né, acoplamento de ruído conduzido, que a gente vai explicar a aula que vem, tá? Deu o horário aqui de hoje, eu vou parando por aqui, e aí agora a gente vai continuar a aula que vem migrando, né, desse setup físico elementar aqui, para explicar essa terceira lei, para uma máquina elétrica alimentada por inversor de frequência, tá? Então isso aqui vai mostrar para a gente como que se acopla ruído capacitivo nessa solução mecatrônica, tá? E essa explicação, ela não tem relevância somente pela explicação do fenômeno, tá? E o fenômeno, ele não é uma interferência, tá, de baixa relevância ali, de baixo impacto, tá? Se a gente não entende esse acoplamento, a planta se torna incontrolável, tá? Você tem uma relação sinal-ruído tão ruim que você não consegue controle do seu sistema mecatrônico. Tá? Você não dá, por exemplo, nenhum comando de posição nem velocidade, você olha para o sistema está se movendo. Tá? Ou na hora que você dá comando, ele se move totalmente diferente do que você pediu.
tá? Então, é um fenômeno assim que, se não for olhado com cuidado, ele inviabiliza todo o esforço mecatrônico de síntese da solução. Então, a gente vai, né, continuar tratando ele com o cuidado que merece na aula que vem, tá? Para poder fazer essa ponte aqui da terceira lei de Maxwell teórica, né, no formato clássico dos livros de física, para o cenário onde ela aparece e nos exige aqui cuidados no sistema mecatrônico. Rapidamente nós vamos convergir dessas esferas para uma máquina elétrica, tá? Bom, eu vou parando por aqui, deixo a palavra aberta a vocês, né, se quiser tirar alguma dúvida, eu tô disponível. Bom, então, se não há nenhuma dúvida, pessoal, eu vou encerrando. E aí eu desejo a vocês uma boa noite. Quinta-feira é o teste, tá? Ele vai ser liberado no portal didático 19 horas, com 24 horas para execução, tá? Uma vez que você escolhe em uma janela de 24 horas o instante que você quer começar, tá? Uma vez começado, o sistema libera um cronômetro e você tem 2 horas para entregar, tá bom? Vai ser como se fosse em sala mesmo, tá? Eu recomendo fazer isso, né, com papel do lado, calculadora, tá? É, e algum dispositivo para bater foto, tá? Ou seja, questões analíticas, né, que precisam enviar sinais ou respostas com gráficos e tal, vão ter que ser feitas à mão. Aí tem que bater uma foto, você manda para você mesmo e depois faz um upload no sistema da prova. Ele te deixa escolher um arquivo e anexa o arquivo numa questão para você. Ok? No mais, uma boa noite para vocês, então. A gente se vê na quinta. Boa noite, Léo. Beleza, boa noite. Boa noite.